Oi, gente. O vídeo de hoje é uma entrevista que eu dei a convite do Renato Sanches, um grande amigo de longa data, e através do canal dele, chama-se Brasil News com Você. Nesse canal ele faz entrevistas com vários profissionais de várias áreas e eu tive essa oportunidade. Nessa entrevista, nós falamos sobre hábitos, os bons, como mantê-los, os maus, como mudá-los ou, se possível, até excluí-los. Falamos de rotina, falamos de vícios, de dependência, um pouquinho de cada coisa e algumas dicas importantes de como fazer para mudar os maus hábitos. Espero que vocês gostem e, se gostarem, não esqueça de dar aquela curtidinha e, se possível, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço para cada um. Vamos lá? Olá, boa noite, Poços de Caldas, boa noite, Minas Gerais, boa noite, meu Brasil, meus amigos e minhas amigas. Hoje eu trago aqui uma amiga de longa data, nós já estamos caminhando junto aí, se eu não estou enganado, vai para 16 anos que ela é minha cliente, assim, Deus cruzou os nossos caminhos, e toda vez que nós nos encontramos, tem sido assim um momento saudável, um momento gostoso, e é uma alegria para mim receber ela aqui. Ela aceitou de bom grado esse convite, muito obrigado. Mas sem mais delongas, vamos colocar aqui na tela a minha amiga Vera Loyola. Oi, Vera! Oi, Renato. Oi. Satisfação receber você aqui, Vera. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por aceitar o meu convite, estar aqui comigo, brilhantar aqui, enriquecer esse momento que eu tenho feito aqui todo dia. Uma alegria para mim. Tenho certeza que vai ser uma alegria aí para o pessoal que vai nos assistir hoje. Sou eu que agradeço, Renato. Agradeço a oportunidade, a confiança, o apoio. Eu estou aqui com muita alegria e me sinto honrada de participar desse programa e espero atender as expectativas. Claro, claro. A Vera. Ô, Vera, se apresenta para o pessoal, né? Vera Loyola, mas fala aí da sua formação, né? Eu Fala um sou, pouquinho. eu sou psicóloga, sou especialista em psicologia clínica e educacional, também trabalho com hipnose, sou hipnóloga, tenho conhecimentos na área da terapia de floral, sou reikiana, trabalho com criança, adulta, a criança não, criança já faz um tempinho até que parei, adulto e adolescente, né, idoso. A gente trabalha um pouquinho em cada coisa, sou também palestrante, minha linha de trabalho é a comportamental em base, mas é instituída pela psicologia positiva. Então, é isso, em resumo, é mais ou menos isso aí. Estamos aí, para o caminho. Lindo o seu currículo. Parabéns mais uma vez, né? Eu sou privilegiado demais que praticamente todo mês a Vera faz uma visita de necessidade lá comigo, né, Vera? E corta o cabelo, e eu tenho esse privilégio. Eu sou muito agraciado pela sua presença lá, e nós conversamos bastante, já coisa de 15 anos já, né, Vera, que você... Já é por aí, mais ou menos isso mesmo. Eu não saberia dizer exatamente, mas é por aí. Pela minha história, é mais ou menos isso. Assim. Eu mudei de endereço junto com você todas as vezes. Então, eu tenho essa referência de tempo, porque quando eu te conheci, a minha filha mais velha, ela tinha Pequenininha, 6 meses, coisa desse tipo, não tinha nem um ano ainda. E hoje ela já fez 15, vai fazer 16 o ano que vem. Então então eu é estou por aí mesmo. por baixo aqui 15 anos. É. Olha, Vera, nós já estamos aqui com alguns boa noites. Oh, Vamos que aqui, coisa olha, boa. colocar aqui o pessoal que está dando uma boa noite para nós aqui, o Pedrinho Guilherme, nosso amigo, parceiro, Pedro dando Boa boa noite noite, para nós. Pedro. Boa noite. Uma amiga querida que eu trouxe aqui, olha, a Olha, Evelyn, a Evelyn. Oi, Evelyn. você deve Oi. conhecer a Evelyn, né? Uma pessoa muito conhecida aí da cidade de Poços de Caldas, e também já dando boa noite para nós Ah, aqui.
A Sim, minha esposa querida, né? Além de dar uma boa noite, tá vigiando também, né, Vera? isso mesmo, isso mesmo. Brincadeiras à parte. Oi, Ângela, oi. Grande abraço lá, Grande grande abraço. um abraço, querida. Muito obrigada. Ô Vera, é sempre um prazer conversar com você, todas as vezes que nós encontramos, e eu acredito que esse prazer vai se estender a todos que vão nos acompanhar ao vivo, alguns vão assistir depois, outros vão assistir amanhã, depois de amanhã, essa live vai permanecer aqui, tenho certeza que esse momento gostoso e esse conhecimento que você tem para que sempre assim tem para transmitir às pessoas que hoje em dia o ser humano está tão carente, né, de uma atenção, e tenho certeza absoluta que você vai atingir várias pessoas aqui. Esse momento prazeroso com você vai se estender a outras pessoas, sem dúvida alguma. Mas o nosso tema principal do nosso bate-papo, a gente fala entrevista, mas é um bate-papo, né? É a Sim. neurociência e psicologia ajudando a mudar hábitos. Dá só uma palhinha desse título, Vera. Então, hábito é praticamente nosso arroz com feijão, né? É aquilo do todo dia, são comportamentos aprendidos. Hábito é um comportamento aprendido, ninguém nasce com hábitos específicos, eles são construídos ao longo da vida, como você disse muito bem agora há pouco. Envolve sempre algo que leve a uma consequência que aparentemente pode ser prazerosa. Então, nenhum hábito se mantém se não tiver uma consequência que o sustente. Muitas vezes ele está baseado em algo mais inconsciente. A gente nem percebe muito bem o que mantém o hábito. Um hábito bom ou um hábito que não seja tão bom. E nós vamos entender melhor quando a gente sabe que um hábito é bom, quando a consequência nos traz uma serenidade, não é o controle da ansiedade. O controle da ansiedade pode estar baseado no hábito ruim, certo? Então, por exemplo, se uma pessoa tem o hábito de toda vez que vai na Rua 6 de Poços de Caldas, tem que sair com uma sacolinha do outro lado, ela realmente criou um hábito que não é saudável, mas diminui a ansiedade dela. E ao diminuir a ansiedade, mantém o comportamento, certo? Existem hábitos que são dentro de uma rotina. A gente tem que definir algumas coisas. Por exemplo, a rotina, ela é consciente. A gente faz porque a gente tem um começo, meio e fim. Por exemplo, eu tenho a rotina de escovar meus dentes. Por que a rotina? Porque eu levanto, escovo de manhã, escovo depois do almoço, não é assim? Então, essa é uma rotina. O hábito, ele é automatizado. É um comportamento que você nem percebe muito que está fazendo, ou pensando. Porque tem o hábito no comportamento expresso e tem o hábito no pensamento. É aqui que entra a psicologia, tá? Ô Vera, e é interessante você falar sobre isso, porque isso se torna uma coisa mecânica em nós, né? O hábito, Exato. ele fica. É até engraçado falar assim, o hábito fica tão habitual, né, que ele se torna uma coisa É. automática. Quando que você se dá por conta, você já cometeu aquele hábito de novo, que às vezes você está tentando abandoná-lo e você não consegue abandonar esse hábito que, de certa forma, vem trazendo um prejuízo para você. Agora, tem uma primeira pergunta aqui, Vera, relacionado ao nosso tema. Quando sabemos que um comportamento é um hábito? Embora você deu aí já a pincelada, mas Uhum. existe uma simplificada ainda maior nisso? Quando que sabemos quando um comportamento é um hábito? Ele é um hábito quando você expressa meio automático, você não percebe que está fazendo, então não planeja fazer, você simplesmente faz. Então, você tem o pensar na área do pensamento, por exemplo. A pessoa pessimista, ela se pega pensando negativo sem perceber que está pensando negativo, certo? É um hábito pessimista, de ser pessimista. Né? Temos três grandes
são situações de hábito muito ruins que a gente tem na área do pensamento, que seria bem a vitimosidade. A pessoa vitimosa é o hábito de reclamar, é o hábito de se sentir a pessoa mais sofredora do mundo. O comodismo, a pessoa se acomoda e se acha que aquilo ali não precisa mudar. E o conformismo, eu tenho que carregar essa cruz, paciência, né? Então, são armadilhas que a mente cria e você vibra naquela situação, criando um hábito mental nada saudável, vira um obstáculo violento, né? E não flui, a vida não flui, a vida trava. Um hábito saudável, por exemplo, é aquele que automaticamente você aprende a respirar profundamente, certo? Respirar sentindo o ar, olhar longe. A pessoa que para tudo um pouquinho, igual você faz lá no salão, que vai lá na porta um pouquinho, é um hábito muito positivo, porque expande a mente, certo? Então, é dentro desse contexto. Quero explicar depois a questão da neurociência. Respondi a sua pergunta? Sim, respondeu sim. É muito interessante isso, porque a neurociência, aí, esse tema e as suas palavras, ela está bem solidificada dentro de um conceito científico, psicológico científico, e eu quero fazer um gancho nisso aqui, perguntando o seguinte, ou pedindo para você esclarecer o seguinte: todos esses hábitos, vamos aqui defini-los como negativo e positivo, todos esses hábitos, dentro das suas especificações, vai gerar energia. Ele gera uma Sem energia, dúvida, sem dúvida. positiva ou negativa, é isso, né? Sim. É aquela leizinha básica do plantio e da colheita, Sim. certo? Então, se você vibra num padrão de harmonia, você traz harmonia. Se você vibra num padrão de desarmonia, não pode querer o contrário, né? Isso, Vera, eu sou muito observador, sabe? Eu não sou um grande conhecedor de causas, mas eu sou muito observador. E eu observo muito a pessoa quando ela é negativa, pessimista, parece que ela atrai essas coisas todas erradas, parece que amontoa em cima do cotidiano da vida dessa Exato, pessoa. E exato. isso tem razão de ser pela ciência da psicologia? Não só da psicologia, quanto no sentido da energia quântica, quando a gente estuda, e a vibração energética que existe até dentro do nosso campo celular, né? Então, por que a pessoa adoece? Porque ela vibra tanto naquele padrão, é aí que eu quero explicar da questão do hábito. A neurociência explica que o hábito ele é um enrijecimento de um caminho específico no cérebro. Você repete tanto aquele comportamento que fica, só para ficar mais fácil entender, é como se fosse um caminho da roça, sabe? Você passa ali tanto que você gasta um matinho ali, né? Então, Aquele trizinho, né, da roça. exato, cristaliza, certo? Então, a pessoa, quanto mais ela repete um comportamento, mais difícil é de mudar. Os hábitos enrijecidos, eles podem tornar-se uma obsessão e compulsão. Aí vem o transtorno obsessivo compulsivo. Meu Mas pai. tem um detalhe, quando você vibra num tipo de pensamento, aí vai explicar a questão da energia, organicamente, os neurônios, que são as células do nosso cérebro, soltam um elemento chamado neuropeptídeo, mas vamos pôr isso em palavra bem tranquila. Imagina um barquinho dentro do cérebro. Você manda aquela ordem constantemente, ele pega aquela ordem, cai na corrente sanguínea, viaja no nosso sangue para todas, 100% das células do nosso corpo e informa aquilo que você deu ordem. Se você deu a ordem de saúde, saúde. Se você deu ordem de doença, reclamando, negativando, você vai desenvolver uma doença ou física ou psíquica a partir do que você mesmo movimenta dentro de você.
Entendi, entendi. Ô Vera, por conta disso que então é denominado dentro da ciência da psicologia, o tão famoso, nome que é dado a essas doenças que são colocadas de Somatização. doenças psicossomáticas? Exatamente, Ah, exatamente, porque exatamente. em tese não, então dentro de uma lógica, dentro de uma ciência, né, praticamente todas as doenças físicas, elas têm a sua origem, no psique, né, nessa somatória, nesse somatória de coisas negativas, que vai gerando essa comunicação até as células, aquela doença, Uhum. aquilo que seria só uma coisa mental de psique, então virou então Or- físico, Físico, orgânico. exato. É isso Isso, mesmo? exato. Aí você podia me perguntar assim, tá bom, mas e assim, a AIDS, por exemplo, que é um vírus, como é que faz, né? Acontece que a AIDS só acontece a partir de uma baixa imunidade. Tem pessoas que têm o vírus da AIDS no corpo e não desenvolve, certo? Uai, eu não sabia disso. É, existe, Que certo? interessante. Não é igual uma gripe. Às vezes você pega a Covid e não tem sintoma, Exatamente. Agora certo? uniu aqui as questões, né? Então, e por quê? Porque a pessoa pegou o vírus, mas a vibração de É saúde, tão de positiva, né? mantém a imunidade do corpo. Vale mais do Que, que uma vitamina C, pode garantir. que maravilha, que conhecimento fantástico, Vera. Olha, isso é muito importante. Pessoal que está nos acompanhando, olha, está sendo privilegiado demais com a tua presença. Até o Pedrinho está dizendo aqui, olha, o Pedrinho ele já trocou por miúdo, olha lá, ó. A Por isso Leicester, que é bom viver com pessoas motivadas. perfeito, perfeito, perfeito. E parar Ah, de reclamar, reclamar é um hábito mental dos piores que existe, dos sem dúvida. piores. Segredinho, nessa neurociência explica-se que para mudar esse caminho da roça, criar um caminho novo, você tem que repetir o novo padrão de comportamento 21 dias consecutivos para fazer a formatação neurológica diferenciada. Não é só fazer, muita gente pensa assim, parece meio místico esse negócio de 21 dias. Não, é bioquímico no nosso cérebro. Você vai estimulando uma área nova, o novo caminho, é igual o caminho da roça, mesma coisa. Para Sim, você sim. criar um novo caminho, você tem que pegar um outro rumo e passar ali até também acontecer. E aí o Mesma cérebro, ele então programa, né, a si mesmo, digamos assim, por não passar por aquela rota perigosa mais ou tumultuada e vai passar por um caminho melhor, saudável. Exatamente. Mas por que 21 dias? Aí é uma parte mais complicada, mas tem assim, é um composto de carbono, nitrogênio, combustão dentro do nosso cérebro, uma série de neurotransmissores trabalhando, a nossa glândula pineal, tudo isso junto para poder fazer a mudança do padrão de comportamento. Se a gente faz 2 dias, pula um, faz 2 dias, pula um, você não registra o novo caminho. Não Então, faz a aquela constância, né? persistência tem que ser persistente, tá? Entendi. Vamos lá. Vamos lá, então. Olha, você que está aí nos acompanhando, pode mandar também a sua pergunta, Por tá? Para favor. Vera. Hoje você sabe que o cabeleireiro é meio psicólogo, né, Vera? Cabeleireiro, Ou é o, nós ouvimos é o histórias. consultório mais aberto que existe no mundo, o Nós ouvimos cabeleireiro. histórias assim da caronchinha, não sei se a palavra é essa mesmo, Carochinha. e muitas vezes nós conseguimos até aconselhar, dar alguns conselhos. Com Mas o certeza. que mais se ouve, né, hoje em dia são problemas de relacionamento conjugal. Então, o pessoal que Sim. está aí, tá? De repente você faz igual aquele pessoal você que está nos ouvindo, faz igual o pessoal do Serginho lá do Altas Horas. Eu tenho um amigo que está precisando, querendo saber, não sei do que, né? Para a sexóloga Sim, sim. que comparece lá no programa. Fala que é um Não, amigo, não precisa não, se não sou identificar. eu, é o meu amigo que está com o problema. Ô, Vera, vamos lá. Quando um mau hábito aliás, quando um hábito é considerado um mau hábito? Consequência. Sempre assim. O mau hábito
quando você sente que está te prejudicando ou prejudicando outra pessoa, aquele comportamento não é bem-vindo, tá? Só que o mau hábito, normalmente, em termos de comportamento, ele pode gerar uma reação no outro. Você falou um negócio aí muito importante, Renata. Quando você disse de relacionamento, um mau hábito de uma pessoa pode desestruturar uma relação a ponto de destruir, certo? E às vezes são pequenas coisas. Por exemplo, uma bobagem que seja deixar a pasta suja dentro da pia do banheiro, certo? A pessoa faz tão automaticamente a escovação, você sai, vai embora, deixa a pia suja. Isso cansa a esposa, normalmente o papel é esse, né? A esposa que vai limpar, normalmente, né? E aí vem aquela questão, poxa vida, ele não é capaz de jogar um pouquinho de água para limpar isso aqui? E aí é tão automático o hábito que ele nem lembra que deixou as pias sujas. Isso em termos de um comportamento. Agora, tem outra coisa no relacionamento, vou aproveitar o espaço para poder dizer isso, que é o hábito que nós temos de querer ter razão. Então, quando a gente está com o nosso companheiro, com a nossa companheira, e não precisa nem ser companheiro, companheira, qualquer relacionamento que você vai conversar ou vai discutir um ponto de vista, parece que a gente tem que lutar para ser o vencedor na conversa. É um hábito mental baseado, me escutem, na insegurança. Porque a pessoa que é segura, ela escuta, ela pondera, ela argumenta, ela não precisa ter razão todas as vezes. A pessoa que insiste em ter razão é ela que é a insegura. Entende? Vera, pode concluir. É isso mesmo. Tomando um gancho aí na sua fala, até se me perdoe que está intrometendo, porque... Eu gosto disso, quanto mais melhor. Quem tem que falar bastante aqui é você. Mas eu pegando esse gancho aqui no que você está falando, eu já observei muito, já presenciei muitas situações, até entre as minhas clientes ali, conversando, batendo papo, e de uma forma geral na sociedade, as pessoas hoje, principalmente os jovens eles entram em relacionamentos muito sérios, e relacionamento de profundidade enorme, de compromisso, de comprometimento, sem ter um conhecimento até mesmo como se relacionar, e sem entender o que envolve todo esse turbilhão de sentimentos que envolve numa relação conjugal ou numa relação simplesmente de namoro, né, de noivado, e é a questão dos ciúmes. Muitas pessoas, jovens principalmente, confundem o ciúme com a desconfiança, que são duas coisas diferentes. Duas coisas diferentes. Porque o ciúme, eu vejo o ciúme é saudável, existe o ciúme correto, no meu entendimento, o que é aquela questão saudável, porque eu tenho ciúme até, digamos assim, de uma chave de fenda, mas eu empresto a chave de fenda, né? Eu tenho ciúme até dos meus alicates, minha ferramenta, eu tenho ali meu joguinho de ferramenta ali, mas se a pessoa, você me empresto, mas eu tenho ciúme. Mas, assim, não é uma coisa que eu estou preso a isso, embora é um ciúme saudável, é um cuidado, né? O ciúme leva para essa questão de cuidado, de cuidar bem, de preservar. Agora, muitas pessoas destroem os seus relacionamentos e falam, fulano é ciumento demais, ela é ciumenta demais, ou ele é ciumento demais. Mas não é o ciúme, a pessoa está confundindo. Ela está confundindo esse sentimento, né, que ela está tendo ali, dizendo que é ciúme, mas que por trás dessa confusão ela tem, na verdade, ou ele tem a desconfiança. E isso é um perigo muito grande. Não sei se eu estou certo, você me corrige se eu falei errado. Tem aí uma confusãozinha que a gente precisa esclarecer. O ciúmes, em essência, ele é medo de perder, tá? A desconfiança é uma insegurança do que o outro está fazendo, não é o medo de perda, certo?
Um pode estar junto com o outro, então eu fico imaginando o que será que ele está fazendo, junto com medo de perda. E eu posso também ter o medo de perda completamente desconectado da ideia do que o outro está fazendo. Entende? Muito bom, sim, sim, sim. É bem sutil a coisa. O ciúmes ele está baseado no medo de perda. Então, quando você empresta a sua ferramenta, mas empresta, você está sendo cuidadoso com o seu material. Mas implica em que aquilo volte como foi, Implica, certo? verdade. É medo de perda, Uai, que entende? interessante. É, eu, por exemplo, emprestei milhões de livros e não recebi de volta, Eu já né? emprestei, já nem lembro para quem que eu emprestei. Exatamente, exatamente. Então, eu Ah, tenho ciúmes de um livro. Hoje em dia não, né? Porque você fala para ele assim, baixa no Kindle e tá tudo bem, né? ficou Tá mais tudo fácil. certo. Mas tem isso. Você é cuidadoso com uma coisa, quando você é cuidadoso com uma pessoa, você pode ter receio de perdê-la. Então vem ciúmes. E tem a diferença também, porque nós estamos falando de coisas e pessoas, né? Exatamente. Envolve emoção diferente. Ô, Agora, Vera, vamos conectar isso com vício? vamos. Por Aqui, ó. exemplo, desculpa. E vai ficar conectado também, porque olha aqui, tem a pergunta da Ângela aqui, ela diz o seguinte, ó, Vera, o mau hábito sempre se transforma em um vício? Olha aí que pergunta boa. Nossa, que pergunta maravilhosa, maravilhosa. Vamos entender bem. O vício, ele já leva, não é fácil para a pessoa abrir mão dele. É o comportamento que a pessoa está apegada. O hábito é mais fácil você mudar. O vício, a pessoa tem necessidade daquele comportamento, certo? O E a vício é mais dependência, químico, é mais não, química envolvida, não? não, normalmente está ligado a substâncias, as coisas assim, de forma mais vulgar. Mas existe o vício de pensamento, certo? Então, tem pessoas que se pegam toda hora pensando que vai dar errado alguma coisa, ou preocupado, às vezes mães super protetoras com os filhos, por exemplo, têm um vício de pensamento que percebe assim, nossa, não largo do meu filho, o tempo todo estou pensando nele, entendeu? É um vício de pensamento. O hábito, você diz assim, agora não vou fazer isso agora, tá? Ou então não cabe aqui, coisa, dá para olhar melhor o comportamento. Já o vício, ele não é fácil de deixar de fazer. E tem a outra vertente que é a dependência. O vício, a pessoa pode perceber que faz mal. O dependente, ele é totalmente submisso àquilo. Aí entra muito as questões químicas dos vícios de drogas, bebidas e coisas do tipo. Né? Então é diferente, rotina Diferente. diferente de vício, diferente de dependência, diferente de hábito. Então, essa pergunta da Ângela, o mau hábito, ele, na Pode maioria se das vezes, transformar em vício, na pode, maioria das pode. vezes, ele se transforma num vício. Então, quando é repetitivo, e aí é aquilo que eu falei agora há pouco também, se a gente fica muito fixado naquilo, ele pode se transformar em um pensamento obsessivo compulsivo. Então, você tem que fazer aquilo, senão não resolve. O próprio pânico é baseado nessa questão da repetitividade, sabe? Mas ele tem uma conotação um pouquinho diferente do que o toque. O toque é um transtorno que a pessoa tem pensamentos invasivos e comportamentos que não consegue controlar. Aí entra um tipo de vício também. Entendi. E tudo é impressionante, né, Vera? Porque tudo parece que se inicia com o hábito, né? É. Justamente o que nós estamos tratando aqui. Olha E lá, ó. lembrar que hábito é escolha, hein? Oi, O hábito é uma escolha. é uma escolha. É um comportamento aprendido, mas você pode ir percebendo que aquilo faz mal. A pessoa ela fica diante de uma encruzilhada, né? Ele pode optar por
fazer ou não fazer, porque o hábito, enquanto ele ainda está como hábito, ele não está preso, amarrado naquilo como um vício. Isso, exatamente. Que bom. Ô Vera, olha Assim, só, como entender o funcionamento do cérebro diante de um hábito, ou como podemos entender um hábito dentro do campo da neurociência? então, é aquele aspecto do circuito que eu falei agora há pouco. Se a gente entender que o pensamento nasce de um processo de inteligência, deixa eu tentar explicar isso bem assim didático, mas, gente, não existe isso que eu estou te falando assim, picadinho, não, tá? Mas assim, você tem um estímulo, você pensou naquilo, aí veio a ordem para o cérebro. Quando você pensa algo, o cérebro reage, ele é um órgão obediente, ele precisa do impulso. Se não tiver um impulso, ele não trabalha. Só que é tal história, eu estou conversando com você, se tem um mosquitinho rodando aqui, o meu cérebro está captando, é um impulso, tá? Sim. Nós estamos vendo a base do meu nome passando ali, olha lá, certo? Eu estou percebendo. Então, não existe, o cérebro não descansa. Mas para ele processar um movimento maior, tem que ter um impulso através do pensamento. Se você está criando um hábito, quer ver? Acordar à tarde, tá? Ah, isso é um hábito terrível, hein? Então, se você acorda tarde, final de semana eu vou acordar, não vou pôr despertador, tal, não sei o quê. Tá bom. Você um dia dorme mais até 10 horas. O cérebro já entendeu que ficar na cama 10 horas foi gostoso, certo? Aí domingo também vou fazer isso. Quando chega segunda, eu tenho que acordar às 5h30. O movimento cerebral para mudar o padrão na segunda-feira é muito maior, Meu pai, é verdade. certo? Então O a gente tem esforço, ele faz um esforço muito esforço. grande. Exato, o esforço, exatamente. Nosso cérebro é um órgão obediente a partir do estímulo de comando. Se eu falo estica a mão, ele estica, mas tem um monte de neurotransmissor, um monte de movimento muscular para fazer isso, certo? Imagina isso dentro da rotina. O que é rotina? Meu, Rotina é o trabalho do todo dia, nossas atividades. Olha para você ver, nós temos a rotina de comer na hora do almoço. E temos o hábito de comer determinada comida na hora do almoço. Dá para verdade, perceber a diferença? Então, exatamente. a pessoa que vai escolhendo comer só porcaria, ela vai ter muita dificuldade de mudar, porque o hábito de comer porcaria está incluído numa rotina que não tem jeito de evitar. Ô Vera, e é correto, por exemplo, já você falou aí de comer e comer porcaria, coisas gordurosas. Por exemplo, desperta também, você até já falamos sobre isso, porque vai despertar um certo neurônio, talvez, não sei se eu estou correto em dizer neurônio, que vai liberar uma sensação prazerosa nisso aí. Exato. Volta à explicação inicial, que todo hábito é mantido pela consequência. Se a consequência é prazerosa, ele vai repetir o comportamento. Aí, nossa, isso é muito perigoso, Vera. Aí Isso é, entra uma frasezinha que eu gosto muito, gente, e que assim, ai meu Deus, como a gente precisa levar a sério essa frase: orai e vigiai. orai e vigiai, A gente tem principalmente. que prestar atenção no que está fazendo o tempo todo, entendeu? Senão você descuida. Adeus. Olha lá, o Pedrinho está dizendo assim para nós: aprender hábitos bom, atividade física. Esse é um hábito bom, certo? Agora, aí eu vou pegar o gancho do Pedro e falar outra coisa. Fazer atividade física estimula um hormônio, hormônio não, Será que é esse neurotransmissor, aqui que ele colocou aqui, não? endorfina. A endorfina Ah, é um relaxante, tá? A ocitocina é um hormônio do bom humor, da alegria, da disposição, que vem pela atividade física. Só que, se você cria da atividade física, em vez de um hábito, um vício, oh, adeus. Entendeu? verdade.
Vamos que vamos, minha amiga Vera, para mais uma colocação aqui. Na psicologia, como é visto um mau hábito, Vera, na psicologia? Na psicologia já temos uma dimensão um pouquinho mais complicada, pensando que a consequência do hábito mantém o comportamento, a estrutura que a pessoa vai desenvolvendo pode adoecê-la. Então, é importante a pessoa ter noção, a pessoa não, vamos dizer assim, o terapeuta entender o hábito do cliente ou da pessoa, e aí você também lá como psicólogo lá no seu trabalho, presta atenção nisso, é o seguinte, a pessoa só pode mudar um hábito se ela entender o que mantém esse hábito. Então, se é meio automático, às vezes a gente nem detecta que aquilo é um hábito. É preciso destrinchar aquele comportamento, olhar. Então, a gente até diz que o primeiro passo para mudar um hábito passa pelo autoconhecimento. Você tem que saber o que é que de verdade você faz. A gente chama isso de verdade íntima. Para que eu faço isso? O que eu sinto depois que eu faço isso? Certo? Por exemplo, pensar negativo. Por que eu penso negativo? Muito provavelmente alguém ou alguma situação mantém de fora para dentro. Por exemplo, nossa, Ângela, eu estou com uma dor de cabeça hoje. Aí a Ângela, fica aqui, Renato, eu vou fazer um cafezinho para você, vou buscar um remedinho, essa dor de cabeça vai ficar aparecendo mais vezes. Entendeu? Entendi. Muitos pacientes aparecem por conta de buscar a atenção e não percebe que o carinho do outro, a atenção do outro, está mantendo um hábito ruim. Ô Vera, isso é um condicionamento. Condicionamento. É um condicionamento. Causa e efeito, condicionamento. Tá? Quando a pessoa descobre isso, na psicologia, a gente entendeu a causa, a consequência que mantém o comportamento. Aí eu já estou falando como a gente pode processar melhor a mudança de hábito, certo? Começa no autoconhecimento. O autoconhecimento, ele traz benefício de uma forma geral, né? Sim, tudo. O se autoconhecer é muito importante porque traz equilíbrio. Traz equilíbrio nas decisões, traz equilíbrio no dia a dia, torna a pessoa mais ponderada, né? Tem pessoas que, por exemplo, são explosivas. E aí, dentro do que você está falando, ele tem que saber, mas por que ele é explosivo? Ele tem que buscar a causa disso, né? Exato. Porque o ser explosivo também é um hábito, né? Exato. Há muita gente, você podia dizer assim, não é um hábito, é uma característica da pessoa. Mas essa característica pode ter sido desenvolvida. Se ela teve uma tendência hereditária a ser uma pessoa agressiva, se ela fica consciente disso, ela vai buscar a mudança. Às vezes, o pai, a mãe, são pessoas desse tipo. Então, todo o condicionamento do crescimento dessa criança foi dentro de um ambiente desse. Mas se é um hábito de reatividade que não faz bem nem para si nem para o outro, à medida que a pessoa tem consciência, fica ciente disso, ela pode mudar. Graças a Deus, a gente muda. Isso é importante. E você falando de mudança, me traz à mente um fato até que inusitado, um pouco engraçado também, de um período da nossa vida, que eu quero compartilhar isso com você, com o pessoal que está nos assistindo, mas antes eu queria dizer o seguinte, Vera, dentro desse gancho, dentro do que nós estamos falando aí, eu conheço várias pessoas, muitas pessoas que têm essa dificuldade em relação à mudança. Falando, eu sou assim, não mudo. Isso é muito prejudicial a pessoa ter esse pensamento, não é isso? Exato. É aí que cai aquela armadilha que eu falei agora há pouco, comodismo. A pessoa A dizer que não pessoa se acomoda, sabe? Eu sou assim,
vou morrer assim, assim dormida, Assim, Gabriela. é igual aquela música, né? É igual Eu aquela música. nasci assim, vou morrer assim. Exatamente. Meu Deus do céu. Essa música Então, tem que tirar ela do cardápio. mas é o comodismo, é o É o comodismo. comodismo. É. Então, o que eu queria dizer aqui, que me lembrou um fato interessante, porque o meio em que o meio de convívio, o meio em que vivemos, convivemos, vai nos afetar ou vai afetar a pessoa, positiva ou negativamente, e se a pessoa não corrigir esse afetar que ela pode estar incorrendo, vai gerar esse hábito. Vamos pegar aqui o gancho que nós estamos fazendo, esse caminho, gera o hábito que perigosamente pode se transformar num vício, naquela questão que a Ângela colocou. Aí eu quero dar um exemplo aqui de algo que aconteceu em relação com a minha família. A Ana Laura, a minha filha mais velha, hoje com 15 anos, nós esperamos ela completar 2 anos de idade, aprender a falar bem, para nós, então, direcionar ela ao jardim de infância, a escolinha, creche, esse negócio todo. Por quê? Porque na nossa mente nós dizíamos, bom, vamos esperar, vamos cuidar dela, para ela estar falando, se expressando, porque se acontecer algo lá na escola, ela vai saber chegar em casa e contar, olha, mãe, aconteceu isso, pai, aconteceu isso, tal, tal, ela vai saber expressar. Então nós esperamos, ela não é de creche desde de nenenzinha. Mas enfim, eu até chorei. Primeiro dia que eu levei ela lá, a Ângela fala que eu saí lá com o olho cheio de lágrimas, eu segurei como todo macho, eu segurei as lágrimas, né? Mas enfim, Vera, impressionante, olha que coisa, impressionante que eu vou dizer. 2 dias de creche, 2 dias de creche, a minha filha, ela aprendeu 2 palavras que eu falei, meu Deus, não dá para acreditar. Mas ela aprendeu 2 palavras na creche que nós nunca citamos dentro de casa. Ela aprendeu a falar bobo e chato. Você consegue entender? A criança ali, com 2 aninhos, ela nunca tinha ouvido uma palavra, ainda que por mais bobinho que possa parecer esse tema, mas ela nunca tinha ouvido falar isso. Nem entendeu o que é bobo, o que é chato. Mas aí, quando ela falou isso em casa, no segundo dia, né, no terceiro dia, no segundo dia de creche, eu falei, olha, o prejuízo, né, prejuízo da criança conviver, né, no meio social, e eu estou dizendo isso aqui porque o nosso convívio vai gerar hábitos maus que pode levar a vício. E Sim, isso é um exemplo, não é, Vera? é um exemplo, só que assim, a criança, como você citou, 2 aninhos, eu sou muito a favor da escola a partir de 2 anos. Se os pais podem ficar com a criança até 2 anos, ótimo, mas de 2 em diante é um padrão de socialização, realmente faz muito bem. Mas estar na sociedade implica em viver com pessoas boas e não tão boas. Implica em estar em condições maravilhosas de conceitos, de padrões, de valores e nem tanto. Aonde que está a base disso? No sistema familiar. Então, Isso. se a educação de 0 a 6 anos formou aquela criança com valores morais, princípios de amor ao próximo, pode esquecer, ela pode dar umas cabeçadas, mas ela volta para o trilho, Fica entendeu? enraizado ali na base da Exatamente. personalidade dela, né? Hábitos que são registrados num sistema límbico, onde é a profundidade do nosso banco de memórias. Então, na neurociência vem explicar isso assim, maravilhosamente. De 0 a 6, o cérebro está em desenvolvimento, toda a impressão que os pais passam está registrada, consciente e inconscientemente. Então, sabe, pode confiar que o que foi feito está bem feito. Sem dúvida, e eu vejo assim, que eu creio, né, é notório que eu não vou, não simplesmente, como o pessoal fala, puxar sardinha para minha família, mas a minha filha tem 15 anos, ela é uma benção, graças a Graças a Deus, né. Deus. Mas vamos lá, eu tenho outra pergunta aqui, mas a minha esposa colocou uma pergunta aí, olha só o Vamos que ela lá. diz aí, ó. Você quer ler? Vera, eu tenho o hábito de anotar tudo que faço durante o dia, o que gasto, o que compro, mas quando esqueço ou não anoto, fico um Irritada. fico um pouco irritada.
este hábito já gerou em mim um vício? Não, não gerou um vício, tá? Você está autoexigindo muito. Aí é outro padrão, é outra coisa. Esse hábito de anotar as coisas é muito saudável para você ter noção para onde você está indo. Isso é muito bom. Agora, se isso te está gerando ansiedade, pondere se você não está sendo impaciente consigo mesma. Não tem a ver com vício. O vício é algo que você não controla, certo? E aí não tem nada a ver. É autoexigência. Às vezes fico pensando que isso já não está sendo bom para a minha rotina. Eu vou dizer uma coisa: ser organizado é sempre bom, certo? Mas não precisa ficar angustiada se naquele momento não puder escrever, ou não deu tempo de anotar, ou esqueceu de anotar, certo? É esse perfil do equilíbrio, esse cuidado que é importante. A sua rotina de anotar é muito boa. Pode ter certeza que está ajudando até o Renato a ter o pé no chão, certo? Isso é muito bom. Só que tudo que é exagerado, que gera ansiedade, a gente está esquecendo do equilíbrio. Não muda isso, não. Ajusta. Eu diria isso, ajusta. Não é vício, não é. Ainda está dentro de um padrão de hábito de manter-se conectada com os seus gastos, com a noção das coisas. Isso é muito bom, gente. A gente está precisando disso. Mas não pode ficar angustiada se escapar um dia ou outro. Pode ter certeza que você não esqueceu de anotar milhões. Você deve ter esquecido de anotar uns reaisinhos ali. Não é Maravilha, vício, Vera. não. Eu sou muito justo aqui, procuro ser muito justo com as participações que nós temos em tela, e eu quero colocar aqui a participação da professora Sandra Simões. Ela diz assim: exagero, autoexigência causa mesmo essa angústia, frustrações, né? Exatamente. Querida Sandra, minha sobrinha querida. Ah, sua sobrinha, que maravilha. Obrigada, viu? Obrigada pela participação. Eu tenho um orgulho dessa minha sobrinha que você não tem ideia. Eu gosto de deixar bem público isso, viu, Que Sandra? bom, que maravilha. Seja Mas bem-vinda, Sandra. Prazer ter você aqui. Ô, Vera, pode. vamos para mais uma pergunta aqui, ó. Sim. Como mudar o hábito, né? Nós estamos falando de hábito, mau hábito, mas tem que dar o remédio. Nós estamos falando da doença, vamos dar o remédio. Como mudar o hábito? Apesar que você já falou um pouquinho, aquele caminhozinho, né? Não, e assim, a mudança de hábito, como eu disse, começa no autoconhecimento, né? Que acho que é aí que eu já tinha começado a abordar. Então, Foi. como trabalhar autoconhecimento referente ao hábito? Pegue seu comportamento e liste. Isso é muito importante. Faz uma listinha do quais as consequências que você tem fazendo aquele hábito. Aonde que ele leva? Então, assim, eu fico mais relaxada, me acalma. Alguma resposta você vai estar tendo, põe ali. Devagarinho você vai perceber uns links. Por exemplo, eu quero mudar o hábito de reclamar. Por que eu estou tentando não reclamar? Porque é o pior dos comportamentos, dos hábitos mentais da pior qualidade, por causa Os dessa mais energia. negativos, né? Exato, por causa daquela energia que a gente falou no comecinho da nossa conversa, né? Então, assim, eu gosto de reclamar, quero mudar isso. Como é que eu faço? Primeiro, quando eu reclamo, o que acontece? Muito provavelmente alguém escuta, certo? Mas vamos dizer até que você reclama sozinho dentro de casa. Oh, credo, nossa, que calor. Puxa vida, eu tô cansada. Nossa, olha, esqueci de ir no supermercado. O tempo todo tá achando coisa ruim, certo? Então, o que é que está canalizando? Ou tem algo ou alguém que para e te dá atenção na reclamação, é a vitimosidade, ou você está com um padrão de insatisfação, ou seja, Vera, oi, vitimosidade zidade. é o mesmo que vitimismo? Na verdade, a palavra correta é vitimosidade.
mas tá. popularmente pode usar os dois para a mesma coisa, Tá, tá? desculpa cortar você. Não, é bom você falar, porque às vezes a pessoa não conhece essa outra palavra. É isso mesmo, ficar reclamando é ser vitimoso, tá certo? Algo está mantendo esse comportamento. Pode ser alguém que te escuta, tá? Pode ser uma insatisfação interna, que aí é um buraco maior, ou ingratidão. Você Ah, não está vendo as coisas boas que te rodeiam, tudo que está em certo? volta, ela não consegue enxergar. Ser grato Só, por estar cercada de bênçãos, por exemplo, né? exato, só vai ver coisa ruim. Gente que Porque reclama só só, vê coisa ruim. Vera, porque só de nós acordarmos de manhã, abrirmos os olhos e dar a primeira respirada, é uma coisa, Exato, é grato demais isso, tem que ser muito grato, né? exato. Então, esse exemplo do autoconhecimento é exatamente você listar, começa aí, lista o que é que mantém esse comportamento que você quer mudar. Vamos pegar um hábito que é muito rotineiro e que as pessoas confundem, por exemplo, que é a questão de, como que eu diria, negativar as coisas, mas assim, eu estou cansada. É isso que eu queria lembrar, sabe? Não é reclamar, é sentir-se cansada. A É hábito de. fadiga. Não, a fadiga é orgânico. Então, Ah, você tá. está com uma falta de vitaminas, algumas coisas. Mas quando você fica vibrando no cansaço, ai, nossa, estou tão Ah, tá. cansada. É um Entendi. tipo de reclamação focada no orgânico, a partir de você achar que o corpo está cansado. E você está jogando isso. Vamos listar? Vamos listar. Você O que me projeta deve? isso. A pessoa está projetando. E vai trazer o cansaço de verdade. Aí pode vir a fadiga, tá? Mas como que a gente lista um pensamento habitual de cansaço? O cansaço, quando eu falo que estou cansada, o que eu faço? Eu paro um pouco. Eu paro, certo? Quando eu falo que eu estou cansada, eu mostro desânimo, justifica eu não fazer alguma coisa. Olha Sim. como fica ali Vai debaixo do abrindo, tapete. vai abrindo uns leques, né? Então, o primeiro passo é esse: lista o que é que mantém teu comportamento. Aí você tem que tomar uma decisão. Quer mudar? Quer mudar de verdade? Então tá. Daqui a pouco eu posso falar também o que pode ajudar na decisão. Como é que a gente cria a decisão de mudar? Mas veja só, quero mudar. E agora o que eu faço? Primeiro ponto, a partir do autoconhecimento, é criar pequenas metas, metas alcançáveis. Se você falar assim, no caso dos pensamentos, se você falar assim, a partir de hoje eu não reclamo mais. Mentira. Daqui a Não pouquinho vai. você está reclamando. É. Então, como é que eu ponho uma meta alcançável para parar de reclamar? A minha dica para os meus clientes é ponha bilhetes, certo? Respire, aprende a respirar profundamente, certo? A respiração de autocontrole é aquela de você inspira em 5 tempos, prende 4 e sopra devagarinho, mais ou menos até 8. 5, 4, 8. Essa respiração, eu não perco a oportunidade de falar dela, toda a minha palestra vocês vão verem isso, porque ela é a chave mestra de tudo que você quiser melhorar. Tudo. Por quê? Porque a respiração oxigena o cérebro, diminui a adrenalina e estimula os neurotransmissores do bem-estar. Que maravilha, hein? Tá? Parabéns. É um remédio. É um Então remédio. tá, é um remédio. Respirou, põe um bilhetinho, sabe, no espelho do banheiro, em cima da pia, na caneca que você costuma usar, certo? Pare de reclamar e use sempre expressão positiva, não é não reclame, é pare de reclamar, é no positivo. Não use a palavra não, certo? Entendi, Aí entendi. você vai injetando no cérebro o quê? O novo caminho.
Entendi. E o que é muito interessante é que isso tudo, esse caminho que você está passando, tudo isso está relacionado ao orgânico do ser humano, ao físico do ser humano. Porque às Exato. vezes a pessoa fica só naquele negócio de mente, 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 mas é a disposição mental dessa transformação, dessa mudança para coisas positivas, vai mexer com o organismo da pessoa. Exato. Nós Que temos a coisa ajuda. maravilhosa. Gente, o ar é o sopro da vida. E ele está de graça em torno de nós. Então, e se ele é um instrumento principal para a gente se sentir bem, vamos respirar. Vamos respirar. E é de Mas graça, né, Vera? vamos respirar certo. Essa técnica é muito importante, viu, gente? Alinha, gente, harmoniza, gente. É muito bom. Vera, minha querida, você pode linkar aí o último parecer aqui. O que pode ajudar na disposição, na decisão de mudar um hábito? E aí é que tá, né? Como é que a gente faz a cabeça da outra pessoa para que ela mude? Não tem jeito. Então, a mudança não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Para tomar uma decisão, a gente tem que mobilizar o interior. Eu aqui peço a atenção de vocês, tá? É muito importante. Qual é o sentido da sua vida? Qual é o propósito seu? Como que você encara a vida? É no ser ou é no ter? Quando você analisa por esse caminho, você encontra a sintonia com o seu eu interior. Você entende que a vida realmente, o que a gente leva dela, é o que a gente se torna, não o que a gente tem. E se nós podemos nos tornar pessoas melhores, por que escolher caminhos que nos fazem mal? É bem essa questão. Qual é o propósito? Se você entender que a vida tem um significado muito maior do que simplesmente o bate-volta do dia a dia, né? Tem até uma expressão do Albert Einstein que ele fala assim, né? Se você joga uma bola verde na parede, volta uma bola verde. Então não brinca com o que você joga na vida, porque volta o que você jogou, Voltar. né? Então, tomar a decisão de uma mudança de um mau hábito só vai trazer o primeiro benefício de todos para você, em seguida para todos à tua volta. E mais importante, você se torna um exemplo. Quando você envelhece e olha para trás, valeu a pena. Então, acho que é por aí. Ô, Vera, e nesse finalzinho que você colocou aí a questão, você envelhece e olha para trás, eu falo muito sobre isso. Porque envelhecer, primeiramente, que envelhecer já é uma grande bênção, né? Uma grande dádiva de Deus, o envelhecer. Eu vejo isso como uma bênção, porque eu já perdi amigos com 23 anos de idade. É verdade. Então, eu considero que envelhecer, para quem está vivo e envelhece, é uma grande bênção. A longevidade dos anos é uma grande bênção. E eu digo isso, que na velhice, uma das coisas que vai nos trazer grandes alegrias vão ser trazer a memória, trazer essas lembranças de coisas boas, de decisões boas, de comportamentos bons que nós tivemos ao longo da nossa vida quando jovem. Então, Exatamente. você que está nos assistindo aqui, a Vera tocou num ponto muito importante, a razão da existência. Por que que você existe? A maioria das pessoas estão sofrendo, estão aí deprimidas, estão estressadas, estão angustiadas, porque elas ainda não entenderam a razão da sua própria existência. Vera, que coisa maravilhosa. Vou Olha, completar um pouquinho o que você falou. Posso? Dá licença. claro, 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 à vontade. Veja bem, qual é a razão da vida? Gente, nós não precisamos fazer grandes obras. Um bom dia falado com o coração, os ouvidos dispostos a ajudar alguém, certo? Em canalizar essa pessoa para que ela também pare de reclamar, por exemplo, você está fazendo uma obra enorme. Não precisa ser algo que a sociedade precise reconhecer. Lá no teu cantinho, você pode fazer um milagre, tá? Exatamente, Vera.
Eu sou muito falador, você sabe disso, que eu falo Falador. demais, né? Mas aqui, se nós for completando, nós vamos embora aqui para a noite, mas é muito gostoso, a presença É, sua aqui não, enriquece nem vi o demais, tempo passar, gente do não céu. vê o tempo passar. Mas aqui, ó, você falando desse, há um bom dia dado com amor, com gratidão, isso faz uma diferença enorme. Esse tempo, olha, as pessoas não conseguem enxergar, as pessoas não param para pensar. Quando você para ouvir alguém e você gasta, não é gastar, ou você investe um tempo para ouvir alguém, para estender a mão para alguém, você que está nos ouvindo aqui, entenda que você está doando o melhor que você tem. O que você está doando? Você está doando vida. E eu digo isso, Vera, porque o tempo é vida. Tudo na nossa vida, ele se resume ao tempo de dedicação àquela situação. Então, esse tempo que nós estamos aqui, eu, você, falando com as pessoas que vão nos ouvir, e muitos vão ser tocados, vão buscar melhorar, nós estamos doando o melhor que nós temos de nós para elas, que é o tempo. Nós poderíamos estar fazendo aqui qualquer outra coisa, talvez fútil, né? Perdendo nosso tempo, estamos aqui dedicando nosso tempo a essas pessoas, a esse momento, e nós estamos doando o melhor que nós temos, nós estamos doando vida. A nossa vida, o tempo da nossa vida, nós estamos doando, e isso é muito importante. Isso já é muito, gratificante demais, né, Vera? Eu fecharia tudo com um convite. Se hábito é um comportamento aprendido e automatizado, já imaginou quando a gente aprender a ter o hábito de amar ao próximo? Que maravilha! Né? É o maior de todos os mandamentos. Já pensou? Que delícia de mundo que a gente vai ter. Que delícia. Você me levou lá em Romanos 13. O apóstolo Paulo, ele resume tudo em Romanos capítulo 13, e ele fala que nós devemos amar ao próximo. Ele falou: se existir algum outro mandamento, tudo se resume nesse: ama o teu próximo como a ti mesmo. E assim você dá cumprido toda a lei de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Vera, que satisfação, muito obrigado. Que bom. Tá? Eu não sei se alguém quer, eu acho que todo mundo vai querer, mas eu quero ter você de novo aqui, uma próxima Querida, eu data, agradeço próximo demais a momento. oportunidade, foi muito gostoso, Que certo? Eu delícia. quero muito, muito, muito estar aqui de novo. Eu Vamos. abraço todo mundo que esteve com a gente, que sintam-se abraçados, que a nossa energia chegue aí, como a de vocês chegou aqui, tá? Um grande beijo no coração de todo mundo. Que bom, que bom. Muito obrigado, viu, Vera, de coração. Manda um abraço aí para sua família, seus filhos, a Luana, o Marcos, tá? A turma, os netinhos, agora tem netinho. E agora estou conhecendo aqui a Sandra Simões, sua sobrinha. Um beijo no coração do teu povo, tá bom? Sim, E, sim, eles e vai estão voltar, comigo o vamos tempo todo, marcar, vai voltar. Ô, Vera, se Deus quiser. pode fazer as suas considerações finais, despedir do pessoal? Eu acho que a gente já falou tudo, É, principalmente esse convite da gente criar um hábito no sentido do amor ao próximo, certo? Mas eu vou falar só mais uma coisa. Natal está chegando, Natal né? está chegando. O simbolismo todo que o Natal significa, Tão para mim, importante. nesse momento, a gente tem esse hábito de festejar o Natal e esquecer um pouco da importância e do significado real dele, né? Então, vamos Exatamente. mudar o hábito do presente, o foco no presente, para fazer o hábito do foco em Jesus. Tá bom, gente? Vamos que vamos. Maravilha, maravilha. Vera, muito obrigado, Deus te abençoe. Fica na tela Amém. aí, depois a gente se despede junto. Pessoal, Tá você bom. que nos acompanha todos os dias aqui no Brasil News com você, muito obrigado pela paciência, pelo carinho, por esse momento novo que nós inauguramos, está sendo muito bom. Olha, nos comentários, fala aí, tá? Fala o que você tem achado das nossas transmissões, isso é muito importante para nós, além de você pedir para você
curtir e compartilhar essa live, muito importante também. Olha, a Vera deu uma aula sobre essa questão de comportamento, neurociência, psicologia. Compartilha com alguém. Tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir. Talvez você estava aí ouvindo, falar, fulano, precisa ouvir essa palestra. Compartilha com ele, manda para ele. Eu tenho certeza que ele vai ser muito abençoado. E eu quero dizer para você, bom fim de semana, fiquem com Deus. E segunda-feira, Vera, eu vou voltar aqui com um personagem de Pós-Calda, ó, daqui. Nota Só que é 10. segredo, não vou falar ainda quem que é. Sabe por que eu não vou falar? Senão alguém chama ele primeiro que eu. Entendi. Gente, boa noite Ótimo. para você. Boa noite, Boa Vera. noite. Boa noite. Fiquem Boa com noite a Deus. todos. Boa Bom fim de noite. semana. Olha, se Amém. for beber esse fim de semana, eu não bebo, mas tem gente que gosta desse mau hábito. Exatamente. Se for Agora vai tomar ficar com aquela isso, viu? né, Vera, não dirija, né? Deixa o carro, vai de táxi, vai de Uber, né? Vai de bicicleta. Não, bicicleta não, que você pode É cair. Vai de carona perigoso também. e fica em casa e preserva o melhor que você tem, que é a sua vida, a vida da sua família, tá bom? Fica com Deus, boa noite a todos. Vera, beijo no coração, boa noite para você. Amém. Gratidão. Tchau, tchau para Tchau, vocês. tchau.